na categoria de base. Após para o seu general, 1000 faces de um homem leal. E sobre a batuta de Racionais MCs, estamos começando mais um Categoria de Base. José, Guilhermino, programa de número 10.040. Exatamente, Isso aí, você falou da balada, fazer uma conta burra muito breve. E ó, você que tá acompanhando a gente já sabe, tá? Antes desse programa começar, é fundamental você já deixar seu like, curtir, comentar e avisar os amigos aí. O podcast feito de trabalhadores para trabalhadores, não necessariamente das pessoas que estão aqui fazendo o host. Vamos. E antes de a gente começar a falar do nosso convidado, aconteceu bastante coisa essa semana, hein, José? Nós tivemos aí Pepe Mujica, segue intacto na luta contra o câncer. Mano, vencendo mais uma semana. Grande Pepe Mujica, né? Firme e forte, né? Na sua resistência aí, uma grande inspiração da América Latina, né? Grande inspiração. Segue firme e forte, nuestro Pepe. Nuestro general. E aí nós temos também aí, nós tivemos um ato golpista, foi doideira, cara. Silas Malafaia chamando o exército de bunda mole. Isso aí nós vamos conversar na resenha mais tarde também, então você não pode perder. Beleza? Muito José, bom, muito hoje bom. nós estamos com um convidado muito maneiro, um cara de bater um papo com ele aqui fora, gente boa pra caramba. Bom demais, bacana. Indicação de um outro brother nosso aí que veio aí Horácio também. Odara, né? Horácio que O tá... cigano. O cigano que tá dando o que falar, hein? O cigano é polêmico, hein? Forró pelo Cigano mundo. é polêmico, meu Forró amigo. pelo mundo. Cara, se você não viu esse episódio... Forró pela democracia. Eu sei que é pela democracia, mas do jeito que os comentários tá lá, meu amigo, virou batalha dos aflitos. Virou. Ali é... Ali é os amantes e os odiantes. Exato, mano. Ali é guerra, é guerra. Então, se você não assistiu Forró pela Democracia, tá fácil de identificar. Eu e José e o nosso amigo Horácio estamos com uma sanfona na thumb. É muito fácil de achar esse card. Beleza, José? José, apresenta pra gente. Isso, não, Gui. E aí, o grande nosso amigo Horácio, ele indicou até o Gilson, né? Que a gente conversou, da Angola, um professor, né? Sim, que segue sim. carreira acadêmica, o programa também tá muito bom. Nossa, o do Gilson tá... Tá muito Não bom. sei, vamos fazer uma competição. Será que o de hoje vai ser melhor ou pior? Já vamos dar esse clima. Já dá aquela pressão pro convidado, né? Mas, cara, ele também falou, pô, meu, bate um papo aqui com um amigo meu. E, Gui, é aquela coisa, né? Categoria, a gente coloca a vida do trabalhador comum pra ele contar as realidades, né? As dificuldades, né? Agora, a gente precisa entender que o Brasil é uma coisa diversa, assim, né? Então, senão a gente fica só aquela coisa, rotulando todo mundo. Então, ou seja, o mecânico, né? O pedreiro. Então, a gente tá aqui na nossa frente com um camarada, desculpa aqui só Não, pra eu voltar aqui. Recusa imitações. Pra Nós eu estamos com um cara que é voltar original. Vamos falar real. É verdade. Já né? vamos mudar o papo. Recusa imitações. Até vou aproveitar que você está pesquisando aí. O nome, não, peraí. Estamos aqui na frente Dale. com o grande Aroeira dos povos Guaru-Maromomi. Guarumon. Seja bem-vindo. Salve, irmão, seja bem-vindo. irmão, Seja bem-vindo. Pra gente Receba- conversar sobre Brasil, trabalho, território. Território, né, irmão? Território. Território, que é uma das coisas importantes aí no nosso Brasil todo problemático, né, irmão? Nossa, você é louco. Então, quero até aproveitar o ensejo aqui pra agradecer a tua presença. Desculpa aí pelo meu olho aqui, tá foda, mano. O bagulho, cara, eu peguei um negócio aqui, tá parecendo um ciclope, tá Não é coçando. um back, não, né? Não parei com essa vida tem 2 anos já. Pelo que eu me lembro, foi 10 anos. Pô, mano, obrigado por ter colado. Pra gente largar aqui pra todo mundo conhecer, você é ali de Guarulhos, né? Que você tava citando pra gente, do Pimentas. Sou ali do bairro dos Pimentas. Conta como é que é esse pós pros povos mesmo, de uma maneira geral, com essa questão da cidade, dessa questão da invasão do homem branco, papapá. Como que se resiste ali por território vivendo nessa não é nem só a polarização política, né? Polarização política, mas pós-invasão do homem branco, como que os povos originários ainda estão fazendo para se manter, mano? Licença, né? Pra Toda. chegar. Laroe Exu, Laroe Pombogira, salve Forças Desencantadas. Eu sou Aroeira Guaru-Maromomi, nascido e criado na cidade de Guarulhos, nos Pimentas. E é isso, a minha história resume no quê? Vou responder essa pergunta, né? A gente sempre foi marginalizado. Desde 1500 a gente continua sendo marginalizado. Então, se você parar para perceber, as periferias, elas são resultado
de todo esse atravessamento que é colocado na nossa vida até os dias de hoje. Então, quando você vê esses seres nesses lugares, pode ter certeza que são descendentes direto dessas entidades que são marginalizadas desde 1500. Então, a minha história se passa sobre isso, e a história da minha comunidade e muitas outras comunidades. Vou resumir um pouquinho a história de Guarulhos. Guarulhos, ele foi criado em 1560 pelo padre Manuel de Paiva. E é isso, era um aldeamento chamado Nossa Senhora da Conceição dos Maromomis. Aí depois virou Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos. Aí, dentro desse processo da construção de Guarulhos, que nem eu estava explicando para o camarada ali, Guarulhos foi criado para um aldeamento por conta dos aldeamentos próximos. E o aldeamento mais próximo e mais antigo que tinha é o aldeamento de São Miguel de Ururaí. Não sei se vocês conhecem a história de São Miguel de Ururaí. Não. Então, isso já deixa a tese pra gente sempre pesquisar sobre a história de São Paulo, entendeu? Porque Eu sei que todo o nome dos bairros, tipo, por exemplo, lá em Agabaú, indígena. Isso aí eu tô ligado, que é... Mas não, a fundo não, aí eu confesso que não Os vi. primeiros aldeamentos de São Paulo, que a gente tava conversando, vou resumir mais de São Miguel, né? São Miguel foi criado em 1540 e Guarulhos foi criado em 1560, entendeu? São Miguel, o bairro de São Miguel ali, São Tô Miguel ligado. Paulista. São Miguel, sei. Aham. Ali tem uma das capelas mais antigas de São Paulo, entendeu? E ainda tá no mesmo lugar. E foi aldeado lá os povos guaianazes, entendeu? Tipo, os povos guaianazes não, o povo guaianá, né? Que depois foi como que eu posso dizer? Foi xingado, né? Eu chamo assim, né? Como guaianazes, mas é o povo guaianá. E hoje ele ainda habita lá a cidade como Dofurém, Guaianá. E, enfim, esse aldeamento, ele descendeu muitos aldeamentos ao redor. Entendeu? E isso aconteceu com o aldeamento de Guarulhos, entendeu? Que foi criado depois. Aí, o Guarulhos foi descoberto em 1590 pelo Afonso Sardinha, que lá tinha ouro, entendeu? Lá, em Guarulhos, lá tinha ouro antigamente. E foi o meu povo, o povo Guaru-Maromombo, ele foi escravizado por muito tempo nessa região, entendeu? E desde essa data, né? Aí, desde esse processo, a gente sempre foi marginalizado, sempre foi escravizado, sempre foi vendido para lugares, para aldeamentos próximos, enfim. Essa é mais ou menos, tipo, uma historinha resumida, Sobre sabe? Guarulhos. Sobre Guarulhos, Tá, sim. só E uma- sobre os aldeamentos próximos dele, né? Justo. Só uma pausa aí, Zé, rapidão. Ô, Marcelo, tira uma dúvida. Você tá ouvindo normal aí, quando ele fala? Tranquilo, porque o fato dele se mexer pra lá e pra cá, tá tranquilo. Não. É só porque depois eu medo da coisa. Fica à Tá vontade pra certo, caralho. tá certo. Fala aí, Zé. Show. Segue, desculpa, só pra não... Não, é impressionante, assim, né? Como a cidade de São Paulo, né, cara? A gente, na correria do dia a dia, o que a gente aprende na história, a gente sabe mais ou menos, mas você vê, a gente tá na frente aqui de uma pessoa que estuda o tema. Isso é louco, porque... Louco não, mas é interessante. Ele vive, né? Ele vive essa Isso, história, mas ele também estuda, né? Sim. Porque eu acho que aí é o ponto, porque por mais que você... Claro, muitos povos originários que ainda estão sobreviventes hoje vivem as realidades parecidas. Mas ir estudando e entendendo toda essa complexidade é incrível, né? E quando então, até então você nasceu na cidade, Nasci em na algum cidade. momento te despertou esse interesse por falar, pô, caramba, eu preciso me conectar ainda mais com os povos do passado. Sim. E quando, você lembra mais ou menos quando foi isso? Como foi? A minha história é o quê? Eu sou descendente de um dos terreiros mais antigos do meu bairro. Entendeu? A minha família ela é de terreiro de Umbanda. E essa descendência vem da minha tátara, que foi catada no Laço, entendeu? Na região de Minas, próximo daqui, né? Sul de Minas, né? Ali em Santa Clara. E desse processo deu minha bisa. Minha bisa, ela veio para cá, para São Paulo, ela veio diretamente aqui para o centro de São Paulo, em Bexiga, em 1913. E isso foi um processo de estudo que eu fiz dentro da minha família. Tanto oralmente quanto... como que fala? Com documentos e tal. Os griou, né, mano? Vai passando de um pro outro, tá ligado? Exatamente. E a minha bisa, ela descendeu da minha tátara a cultura de ser benzedeira, parteira, curandeira, enfim... inúmeras tradições originárias que descendem desse povo. E com isso, ela teve a minha avó
entendeu? Aqui no Bexiga, e depois do Bexiga foi pra Penha. Quando Penha ainda fazia parte de Guarulhos. Também não sei se vocês sabem que Penha fazia parte de Guarulhos. Penha fazia, tô ligado. Então, Agora... isso E em Bexiga, 1900... e Bexiga só tinha nós lá no bairro do Bexiga, né? Exatamente. Tinha um riozão lá, só tinha nossa Bexiga era galera. um quilombo, né, mano? Aham. Entendeu? Exatamente. Aí começa esse processo não bandizar, mas de africanizar a Umbanda, tá ligado? Porque a Umbanda ela é de cultura tradicional indígena. Só que aí foi Sim. incrementada culturas tradicionais africanas, entendeu? Sim. Você dizia sobre a Penha, perdoa. Aí, na Penha, ela foi separada de Guarulhos em 1950 e pouco. Não sei exatamente, mas foi em 1950 e pouco. Aí, nesse processo, a minha família já estava lá, entendeu? E por isso, eu consegui fazer todos esses aglomerados de pesquisas para chegar até onde eu cheguei, entendeu? E como que eu posso explicar isso? Isso, é um processo muito louco, mano. É um processo Mas você tipo, tinha mais ou menos de quantos anos quando vivência. você quis começar essa Mano, eu comecei investigação? com uns 14 anos, Olha, tá ligado? Agora eu tô com 22. É isso que eu ia te perguntar, moleque. Porque ele tá ali, dado. Eu falei, quantos moleque tem? Que a cabeça dele ainda é uma esponja. O cara tá ali, a informação na cabeça. Cara, 14 o meu anos. cérebro já... 14 anos você já foi atrás 14 mesmo. anos. Por conta dessa iniciação na espiritualidade da Umbanda, né? Sim. Aí, como a família sempre foi contando, sua avó foi catada no laço, que não sei o quê. E, tipo, nunca esse espaço de, você descende de um povo tal, de África. Não, era essa história que se resumia. Sua avó, sua tátara foi catada no laço por um português e tal, e teve sua bisa, enfim. Aí dentro disso, a cultura tradicional ainda sempre esteve presente, ainda se preserva, tipo, pela minha tia, que minha avó passou para minha tia e minha tia tá passando para nós. Então, olha o tamanho, né, desse processo, né? Tipo, começou com a minha tátara, depois com a minha bisa, depois com a minha avó, com a minha tia, e hoje sou eu que descendo. Hoje eu sou pai pequeno lá do terreiro. E é isso, dentro disso se criou essa pesquisa de da onde que minha avó veio e tal, enfim. E se você parar para perceber, que nem eu tava comentando, muitas pessoas dentro da periferia vai contar essa mesma história para você. Vai falar, minha avó também foi catada no laço, minha avó também era indígena, que não sei o quê. E isso é muito da história das pessoas aqui de São Paulo, entendeu? Só que isso é muito apagado, entendeu? Isso é muito, tipo, distanciado por conta, enfim, da industrialização, por conta de São Paulo ter se transformado imensamente, entendeu? Minha bisa, ela veio pra cá em 1930. Como é que era 1930 aqui, São Bexiga? Como é que era São Paulo, sabe? Tipo, enfim, era outro processo, sabe? Ela veio com 14 anos e veio grávida já, entendeu? Caramba. Imagina esse processo, entendeu? Vim de Minas pra cá, pra São Paulo, pra trabalhar, grávida, enfim. Aí, dentro desse processo de espiritualidade, eu fui recebendo tanto mensagens espirituais quanto mensagens, tipo, isso, tipo, de pesquisa mesmo e tal, de estudo. E eu cheguei nesse povo com 14 anos, né? Já tinha, tipo, escutado falar e tal, desse povo de Guarulhos. E eu percebi não, dentro das minhas pesquisas, esse povo, ele andou muito. O meu povo, ele é descendente da família Puri. Não sei se vocês conhecem os indígenas Puri. Puri, eles são mais conhecidos ali na Serra da Mantiqueira, né? Ali na Serra da Mantiqueira, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, entendeu? Sul de Minas ali, esse triângulo ali. E esse povo, junto com os Guaianazes, que são um povo que habitava aqui, centro de São Paulo e litoral também, e interior de São Paulo, eles se trocavam, entendeu? Era conhecido como... Foi generalizado como os indígenas Guarulhos, mas eram generalizados como indígenas pé chatos, porque eles andavam bastante e tal, tipo, tinha esse traço mais gordinho, mais baixinho, enfim, tradições... Mano, então eu sou dessa galera aí. Porque eu gosto de andar, não gosto de correr, eu tenho o pé meio chato, sou mais gordinho. Aí, ó. Então vamos pesquisar aí, né? Ó. Até pra deixar... Ô, Gui, você precisa pesquisar também. Pesquisa, filho. Acabei de... Dele o papo ali, ó. Acabei de falar que Bexiga tinha um riozinho que os caras aterrou. Entendeu? Falei dos griots. Saracura. Aí é nóis, irmão. Lá eu tô de volta pra minha terra ali. É que o assunto do bairro até da Liberdade, né? Que Exato. Começou a ser mais polêmico. Tá não, voltou, assim, começou a ser falado na imprensa, que é o que você falou, né? É tudo muito oculto, né? E aí, assim, começou a falarem na imprensa isso aí por causa do metrô, né? Que o metrô encontrou
algumas arcadas, Aqui, ossos, o né? Saracura, Porque aqui os senão caras ninguém falava achou. nada, ninguém ia saber. Da história, não ninguém. Eu sei que tem estudiosos que O metrô sabem. 14 bis achou, porra. Aí os caras pegou e falou: joga essa porra no lixo. Não sou eu que faz inventando isso aí, não. É, abre e fecha aspas, palavra desses vagabundos aí. Pô, na França os caras guardam tudo, irmão. Aqui, Aí, ó. pô, achou umas ossadas aí, pá, uns ouros. Sim, E era pra fazer logo... e fora isso, a gente sempre esteve nesses lugares, né? Então, assim, a gente sempre soube disso, sempre soube que lá teve um quilombo, e antes do quilombo foi uma aldeia, e não só lá uma aldeia, mas como tinha muitas aldeias aqui em São Paulo, entendeu? E foi muito, 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 tipo, é isso, tipo, ferozmente, sabe, tipo, é isso, escravizados, sabe, tipo, enfim, tomados os territórios, acabaram com nossos rios, acabaram com nossas matas, sabe, tipo, mano, é difícil encontrar uma mata aqui, tipo, que não esteja doente, e, tipo, é isso, em extinção, as nossas matas aqui de São Paulo estão em extinção, tá ligado? E por causa dessa industrialização, sabe, então, tipo, esse apagamento, ele é constante até os dias de hoje, sabe? Mas a gente sempre esteve aqui, sempre esteve contando essas histórias, sabe, tipo, enfim. O Bexiga... Hoje existe o vai-vai, por quê, né? É, então não tem mais, já não tá mais lá. Porque o Aí, metrô foi o último, eu acho bizarro lá. A gente Aí, ó. tentou no bairro, porra. Só que é isso, cara. Faz lá assina um papelzinho, não tira, vai. Os caras não estão nem aí. Tira. Eles não estão nem aí. O Tarcísio aí, esse vagabundo. O Tarcísio, um dia vem sentar com nós aqui que eu falo na tua cara. Você é vagabundo. Nossa, você é- Você é vagabundo. E os caras que te mamam aí também, né? 37 pedaços no interior de São Paulo, Cê é só se for louco. pra passar com a tua mãe. Agora o negócio é o seguinte. Tem uma raiva quando ele pega aquele bagulho e começa Nossa, a bater. pô, velho. nós trabalhou pra caralho pra ter as coisas em Cê São é Paulo. louco, mano. Aí ele vai lá e privatiza tudo. Entrega Meu irmão, pros vai caras. entregar o Rio de Janeiro. Aqui é de boa, caralho. É, mano, você é louco. O Estado gastou maior grana pra construir um metrô, aí ele fala, pega aí agora. A Vai é a única escola do povo, feita pro povo, que era... por mais que a gente tinha lá a casona, pá, não se ensaiava dentro da quadra, era do lado de fora, Aí, e as ó. pessoas tinham acesso, então você tinha todo o contato ali. E ali é que era o último registro histórico. Você pegar a Liberdade, os caras deixam aquela coisa pop japonês, asiático, O pode que também não fizeram com falar aquela igreja É lá, brincadeira. Pô, cê é Pô, louco. os caras mijam lá na porta, que acha que é um Cê é cantinho lá pra botar o membro pra fora. Deixaram bem escondidão. né? Pô, a estátua lá que tem evento de K-pop, esses vagabundos vai, botam uma lona, some com a estátua da mina. E foda-se, pô. Cê é Aí louco. agora o Vai virou isso aí. Mas aí vão falar, pô, Guilherme, tá enchendo... vai criticar a esquerda de novo. Faço questão, irmão. Vocês são tão vagabundo quanto eu tô sendo vagabundo aqui agora nessa crítica. Porra, você pega a Bela Vista. A Bela Vista, o Bexiga, tá a Nova Santa Cecília. Na rua que eu moro é palhaçada. E tanto que a natureza tá cobrando de volta essa merda aí, lá no final lá da Vai, tem a rua da Vai, que era a rua da feira. Lá no final da rua, meu, abriu um buracão, não é um cozinho, abriu um buraco mesmo lá. Meu, não passa mais nada. E os caras tá lá, mocota. Aí chove, expande o buraco e tá, mano... Às vezes é corrupção também, né? Mas tá lá o buracão aberto. para. Que a natureza vai pegar de volta, irmão. Exatamente. E era um buraquinho assim, viado. O bagulho foi expandiu, tomou a rua inteira. Cresceu. Então você tem o governo que prejudica diretamente não só a galera claramente indígena, os povos originários, mas toda a história de um bairro. Que aí vamos voltar nessa merda. Constrói estúdio. O bairro da Bela Vista ali, mano, você tem a italianada, tem os nordestinos, tem os negros. E os italianos e os nordestinos já é um 2.0, que antes era só nós. Aí tá, beleza, tem os nordestinos e os italianos. E aí você pensa, agora parou. Não, aí agora os caras também vai tirar todo mundo que tá lá e é uma nova galera, essa cara de Santa Cecília. Então, eu acho de verdade, Zé. Eu acho que o governo de São Paulo aí, ele tem que começar a parar de fazer esse apagamento. Porque qualquer lugar que você vai no mundo tem história. São Paulo não tem. São Paulo é só selva de pedra, sofrimento. Mas é que a Tipo burguesia- assim, licença, São Toda? Paulo tem história. Tá só apagando, que essa né? história é apagada, exatamente, apagada. pela industrialização. E outra, uma história antiga, sabe? Muito antiga. Sabe? E baseada, é apagada por quê? Porque é baseada em cima dos bandeirantes, escravizando os povos indígenas primeiro e depois os povos, tipo, de África, originários de África. Sim. Sabe? Tipo, E aí uma cidade que homenageia Bandeirantes entraria numa grande contradição se ela, Começa por se ela aí. homenageasse os povos originários que aqui construíram essa história. né? Bandeirante ditador, né? Cara, mas é que Exatamente. homenageia tanto Bandeirantes, se você for ver todas as estradas, né? Você pega Anhanguera, Sim. Raposo, Rodovia dos Bandeirantes. Aham. Mano, é quase todas, né? vixe. É lógico, for porque é via de contar, acesso pra entende? São Paulo, eles botam um guarda-costa Oi? lá, né? Fernão Dias. Fernão Dias. São todos Bandeirantes. Regis Bittencourt. Acho que o Regis também é. Não sei, mas vou botar Não ele sei. no bolo. Enfim, mas acho que é também.
Se não for, é filho de um. Mas é isso, né? Então, ou seja, ia entrar numa grande contradição, né? De como... O Brasil ele tem. De mostrar essa São história, Paulo né? tem esse lance de querer homenagear vagabundo, né? É, elevado Borba Gato. Borba Gato. Borba. Antes era elevado Costa e Silva. Pô, você já viu essas na Avenida palhaçadas. Paulista, tem um Anhanguera lá, né? Que fica um posto policial. Parece que o posto policial é pra proteger a estátua. Exatamente. E é são bem Proteger o assim. Anhanguera. O símbolo, né, desculpa chamar assim umas coisas, eles têm, tipo, um bandeirante lá e outro polícia do lado, porque eles são a mesma coisa, entendeu? Só mudaram de nome, só, tipo, passou o tempo, mas ainda é a mesma coisa. mesmo, né? E tá fazendo a mesma coisa, entendeu? Tipo, enfim. A opressão é igual, né? É um exatamente. reflexo, né? E é o espelho deles, né? E Eles volta falam. ao que eu tinha falado, né? Tipo, a gente continua sendo marginalizado. Sempre fomos marginalizados, entendeu? E isso acaba sendo apagado tanto pela cidade quanto pelos aldeamentos que existem hoje em dia, tá ligado? Que os aldeamentos que existem hoje em dia muitas vezes não reconhecem as periferias como lugares de tradições originárias, descendentes de tradições originárias da região, entendeu? Porque é isso, é basicamente isso que existe. E esses aldeamentos acabam, tipo, sendo também, como que eu posso dizer? Não purificados, mas sendo, tipo, puristas, vamos dizer assim, sabe? Tipo, por não reconhecer que São Paulo aconteceu isso, sabe? Tipo, houve essa mescla de vários lugares, vários povos, mas não, tipo, deixou de cultuar a tradição. Como eu posso te dizer isso? Lá em São Miguel, ou em Pimentas, e ali na região, ainda se preserva a cultura caipira, entendeu? Aí a cultura caipira é a cultura originária da cidade de São Paulo, entendeu? Que descende da cultura originária, tipo, dos povos indígenas daqui. Entendeu? Tipo, essa questão de andar a cavalo, essa questão de, tipo, tá ali com, enfim, cuidando de hortas, sabe? Tipo, conhecendo as ervas medicinais da floresta, sabe? Saber andar dentro de uma mata, saber pisar, conhecer os animais, enfim. Tudo isso descende de uma cultura caipira originária daqui, sabe? E caipira significa isso, vem do capir. E também do carpim, entendeu? Que é o cortador de mato ou quem mora ao lado das matas, do mato, quem tem um convívio com as matas, entendeu? Sim. E isso é super apagado. Hoje o caipira é aquele de chapéu de palha, que tem o dente pintado, as bolinhas, enfim. Foi criado um corpo Henrique pra esse Juliano. caipira. Não, já é com bota de R$1.000. Aí a bota do cara é R$1.000, meu. O chapéu é 30 mil. Entendeu? Daniel, lá em Brotas. Só o cinto do cara é 50 pau. Entendeu? Mas aí quando você caras vai ver, enganam nós, a pô. cultura caipira, tipo, real, ela ainda existe, entendeu? Vai lá em São Miguel, nos Pimentos, do nada você tá lá na rua, aí passa As um galinha, cavalo. as galinha. Tipo, exatamente, galinha, criação de porco, enfim. Eu tenho medo de galinha. Real mesmo. Eu já sonhei, Rapaz. me caguei todinho. Você acha que é proposital, né, mano? Porque, por exemplo, É proposital. o sertanejo, quando vende essa vida da roça, e fala, não, isso é caipira, pá, não sei o quê. E aí você vê lá o Henrique Juliano, essa galera, é o jeito de mascarar. Eu nem ia te perguntar isso aí, mas eu vou perguntar até pro clima ficar mais leve. Eu conversei com o Zé aí, o Zé falou, pô, melhor não, tal. Mas temos que perguntar, a década de 90 no Brasil foi uma doideira, né? Aqui você pega Trapalhões, uma pá de programa aí, os caras Ô, estavam mas lá. deixa eu só fazer uma pergunta nele no que ele tinha falado, antes e depois dessa. Tá, pode fazer. Por favor, Não, vai lá, vai lá. Não, tá bom. Vai, Dani, vai. É que essa daí é mais foge do contexto. Não né? foge, não. não. Depois, não, digo, O cara acabou de falar que estão sacaneando com eles, Não, pô. mas é que assim, só pra como ele tá no caminho Tranquilo. aqui. Por favor. Aí só pra entender o que você tava dizendo aí, então, numa parte, que assim, eu nunca tinha parado pra pensar no negócio que ele falou aqui. Que, legal, você tem as aldeias que geralmente estão mais afastadas dos centros, né? E você tem ali os povos originários em aldeias ainda preservando o território. Porque tem conexão com a terra, com o território. Mas realmente, o centro já foi território. Então, ou seja, estar no centro é um ato também revolucionário da luta, de falar, não, aqui é nosso também. Entendi? Aí você está falando que existe algum pequeno conflito entre os que estão em aldeias nos arredores e nos que tentam estar no centro? Com certeza. Por quê? Porque eu falei o nome do povo indígena Guaianá, vocês não conheceram. Porque eu falei do povo indígena Guaru Maromome, vocês não conheceram. Porque eram povos indígenas que habitavam esses lugares, que foram, tipo, totalmente desmatados, totalmente, sabe? Tipo, e muitos... E a nossa vivência antigamente não era, tipo, de...
um aldeia... existe a diferença entre aldeamento e aldeia. Tipo, hoje a gente, tipo, traz essa... Mas não tinha esses nomes. Aldeia é quando é algo natural, quando os povos indígenas se reuniram e eles escolheram aquele lugar. Agora, aldeamento é quando tem influência dos jesuítas, entendeu? Então, ali já é outro processo, é um processo de catequização, tá ligado? Então, como é que é o nome? A capela ali do centro de São Paulo ali como é que é o nome? Capela dos Padres? Eu esqueci. Eu sei o que é. Parte do colégio. Parte do colégio. Ali é um aldeamento. São Miguel era um aldeamento. Guarulhos também era um aldeamento. Mas antes de ser um aldeamento, era uma aldeia. Entendeu? E essas aldeias se mesclavam entre si. A gente não ficava parado num lugar só. A gente andava, de lá da Serra da Mantiqueira, a gente descia pra cá pro centro. Do centro, a gente descia pra Serra, por Cubatão, e depois voltava. Entendeu? Era um território imenso, entendeu? Tipo, então é algo que foi... Como que eu posso dizer? Esses aldeamentos foram criados para, tipo, barrar essas trajetórias, entendeu? Então é um processo, tipo, de... Como que eu posso dizer? De constante catequização, vamos dizer assim. Constante, tipo, apagamento histórico que acontece até hoje. Entendeu? Mas se você for pesquisar, vai aparecer o nome desses povos aqui em São Paulo. Que nem tem rua que eu já vi aqui no centro de São Paulo, com o nome Guaianazes. Tem o bairro de Guaianazes, entendeu? Tipo, os Guaianazes, né? Tipo, enfim. Moema, tem né, a Alameda que é o lado. Guaramomes. Aí, ó, Avenida Maramomes, aí, ó. Aí disso daí eu não sabia. E Eu já Moema quero tem. É conhecer. Moema, já. pai. Mas Moema é difícil. Moema. É mais Aí, ó. difícil de nós conhecer lá, irmão. Da hora. Lá os caras embaixam da nossa. Moema tem o lado pássaro e o lado... Não é? Não, lá não tem aldeia, Não, nem não. aldeamento. Lá é Não. só Playboy. Não, sim, só Playboy, mas digo, o nome das ruas tem um lado que eles chamam de pássaros, então todos os nomes são de Sim, sim, pássaros. sim. E o outro são acho que de tribos que tiveram e tudo Sim, mais. Em homenagem. Eu não sei, a história também a fundo, eu não sei. Eu sei que sempre foi ao lado. O termo é bem horrível, né? Mas ao lado pássaro ou ao lado índio. Era assim. É indígena. Indígena, mas digo, mas falam índio o ainda. jeito que forma, sim, é verdade. Como falavam Pássaro, assim. como O falavam. lado índio e o lado pássaro. Mas onde que vai a rixa? Isso aí que o Zé perguntou é importante. Qual que é a treta que tem, tipo assim, com vocês e essa galera mais purista? Vamos dizer assim, os puristas, os povos indígenas são influenciados por essas pessoas, entendeu? Tipo, quando você tem uma família ali que preserva não uma família, algumas famílias que preservaram ali com força essa cultura e tal, tipo, aí você consegue sim, tipo, sim ser aldeado. Tem povos que foram atrás disso, de ser, tipo, aldeado, de ter o seu espaço, entendeu? Mas tem pessoas como eu, que, tipo, só tem a história da sua família. Entendeu? Tipo, como eu vou chegar, tipo, em outra pessoa, tipo, enfim, é um processo de pesquisa muito longo. Tô ligado. Eu cheguei a, tipo, achar outras famílias que se reconhecem com esse povo, entendeu? Então, tipo, é um processo muito longo fazer isso. Quando você tem esse atravessamento do homem branco, esse atravessamento dos povos originários de África, entendeu? Então, tipo, acaba sendo não purificado, mas acaba tendo esse ar, tipo, de purista, sabe? Tipo, por conta desses processos, tipo, de seu sangue não ser mais, tipo, puro em relação aos povos originários daqui, entendeu? Mas ele, tipo, ainda assim carrega essas histórias, essas tradições, entendeu? A minha avó, ela passou pra minha tia a cultura de ser parteira. Quem é parteiro hoje em dia, sabe? Tipo, quem consegue fazer essa tecnologia, sabe? Isso é uma tecnologia originária, sabe? Tipo, benzedeira, sabe? Quem acha uma benzedeira hoje em dia, sabe? Tipo, é muito complicado. E lá nos Pimentas tem. Lá tipo, em São Miguel tem ainda, sabe? Tipo, e é sobre isso que eu tô falando. Essas culturas ainda estão aqui, sabe? Só que isso tem esse ar purista, por quê? Porque eles estão, tipo, no aldeamento, eles estão, tipo... lá, tipo, nesses espaços que foram denominados para eles, que nem, tipo, vamos se dizer, vou citar aqui, Jaraguá. Ele tem uma influência com Guarulhos também, que o Afonso Sardinha, ele também foi para lá. Tem o casarão do Afonso Sardinha lá, entendeu? E, tipo, ele caçou ouro lá também, da mesma forma que ele caçou ouro em Guarulhos, entendeu? Só que isso é apagado em Guarulhos. Por quê? Porque Guarulhos também, tipo, foi uma industrialização muito louca, sabe? Tipo, enfim, isso é apagado lá, só que porque o casarão dele tá lá. Mas, tipo, se você for pesquisar a história de Guarulhos a fundo, você vai chegar no nome dele. Você vai chegar nos Maromomes, você não vai chegar só nos Guarani, entendeu? Tipo, então foram muitos povos que foram escravizados nessa brincadeira e apagados, entendeu? Só então que é muito mais difícil você conseguir reunir uma galera hoje, porque, por exemplo, lá no Jaraguá a galera já tá reunida também. Com o Thiago, um salve pra nós aí. Mas os camaradas lá, eles já conseguiram se reunir, já tá há mó tempo, então não tem como o Mãe Branco chegar lá e atravessar o bagulho. O de vocês, tipo assim,
assim, você já nasceu, já estava atravessado. Quando você veio pro mundo, cara, você já tava no meio da periferia, no meio da selva de pedra, já não tava mais daquele jeito que, por exemplo, tua bisa contava. O bagulho já tava Exatamente. literalmente louco, né? Uhum. Por isso que tem essa... Eu acho que aí também falta entendimento, talvez, dessa outra galera que, porra, mano, não tem como nós fazer o bagulho aqui, porque você pode chegar pro teu camarada aqui e falar assim, ó, nós é da mesma história, bora então fazer aqui a parada acontecer. O cara fala, pô, irmão, fudeu, agora já entramos no game aqui, amanhã 6 horas da manhã eu tenho que pegar o busão, senão vão me botar minha mãe pra fora de casa. Entendeu? Porque é isso, no Jaraguá é aquilo, né? O vô deles já tava num grupo maior de vários ali. Exatamente, é um Então já processo passou longo. pro pai. Então isso, eles já estão já fazendo, né? Já é um grupo grande já desde de outras... E o processo... E vira outras lutas. E o processo Quando de o homem tenta tomar periferia, né? Desculpa te cortar. Não, Teve uns tranquilo. camaradas ali na... Porra, que eles queriam passar um túnel lá. Aqui na Vila Mariana. o túnel da Cena Madureira. Cena Madureira. Então, uma comunidade periférica ali, tentaram passar e o túnel. Só que aí o que eles fizeram? Eles já sabiam que a polícia ia lá quebrar tudo, então eles botaram um monte de câmera. A polícia fez exatamente o que eles pensavam, não avisou ninguém, quebrou os bagulho, soltaram na SPTV. Então, tipo assim, talvez, mano, ali, a periferia, aquela comunidade, ela não tinha uma aldeia pra proteger, mas eles tinham um território pra proteger. Exatamente. E eles fizeram do jeito que deu, né? Tipo, mano, aqui meteram, esqueceram de mim ali, né? Quando o Macaricó que protege a casa, e deram coisa, a polícia veio, denunciaram, a galera veio em peso, e meio que por hora está brecada a obra. Mas eu acho que é isso, você defender a periferia também é uma forma de você defender, não é nos moldes tradicionais de uma aldeia, mas acima de tudo é um território que o homem branco tá querendo, deixa eu passar aqui um túnel. Porra, Guarulhos sofreu muito, os caras têm aeroporto, porra. É lógico que os caras atravessaram E o bagulho. maior aeroporto daqui, né, da América Latina, gente. Acho que Guarulhos, se eu não me engano... Olha, tá vendo? Os caras atravessaram muito, se eu não me mano. engano, acho que Guarulhos é um dos 3 maiores PIBs de São Paulo, do estado, mano. É. Caralho. Não é? Ele é. Acho que, eu não sei se é o segundo ou o terceiro, mano. E eu acho que é a maior cidade daqui da região e É tal. muita grana que rola lá. Os caras só querem saber de mais grana e E grana. também tem a maior floresta, tipo, dentro de uma cidade. Olha, daqui, interessante. que é o Cantareira, né? Enfim, e também é Ah. o primeiro lugar que foi, tipo, não captado água, mas, tipo, foi transformado em uma barragem para trazer água para a cidade de São Paulo. Essas coisas não são contadas. Caramba. Isso se baseia, que era onde eu ia entrar. São muitas formas diferentes que foram escravizados, os povos indígenas aqui da região. E o meu povo, basicamente, ele foi escravizado há muito tempo, sabe? Então é um processo de escravidão, tipo, que... Como que eu posso te dizer? Houve todas essas mesclas, sabe? Tipo, você era escravizado e, tipo, se você tava ali com, tipo, sendo escravizado com um povo de África, você, tipo, se misturava com aquele povo de África. A sua cultura se misturava ali, entendeu? Então, isso gerou muitos e muitos apagamentos para chegar até o dia de hoje. Agora, muitos povos também conseguiram se preservar a língua, conseguiram preservar, tipo, sua cultura, enfim. Tá ligado? Então, tipo, isso não aconteceu com todos os povos, entendeu? E a maioria das vezes, o povo que é mais antigo escravizado, ele sempre vai ser mais apagado. E é o que aconteceu com o meu povo, o que aconteceu com os Guaianá, entendeu? E com muitos outros povos que é dados como extintos hoje em dia. Só que eles não foram extintos. Não tem como você extinguir um povo assim, tipo... Sabe, do nada, tipo, ele sim se mesclou, sabe, tipo, sim, se transformou a cultura dele. Então, isso que acontece com os povos indígenas originários aqui da cidade de São Paulo. E existem povos indígenas originários da cidade de São Paulo. E, tipo, sim, os Guaranis estão juntos disso, mas, tipo, é isso, existem os povos indígenas que são apagados dentro disso. Entendeu? Tipo, e esses povos indígenas estão exatamente onde é mais apagado isso, que é nas quebradas, mano, nas periferias, tá ligado? Onde se transformou a cultura caipira, tá ligado? Onde se transformou todas essas mesclas de culturas caipira, tipo, africana, enfim, indígena, cigana, sabe? Enfim, tudo isso se misturou e se transformou na quebrada hoje em dia. Nordestina sabe? também, que entrou na industrialização, né? Uhum. A nordestina também descende de povos indígenas originários de outras regiões, né, também. E é isso, que também a gente, tipo, imigrava pra lá, eles imigravam pra cá. Era um processo, é isso, mano, tipo, de constante troca, de constante, tipo, é isso, contato, sabe? Que foi barrado, tipo, de muitas formas, tanto lá quanto aqui, sabe? Sim. Tem esse apagamento histórico real, Zé. Nossa, é A uma minha avó Maria, Aí, ó. lá do Rio de Janeiro, né? Ela é de Pernambuco. E aí ela tem esse bagulho, mano. Aí você fala pra ela assim, ô vó, você... Isso aí lá atrás, né? Quando a gente era mais novo. Se você falasse pra minha avó que ela era indígena
o negra, meu, o chinelo voava. Entendeu? Por quê? Porque ela não queria se ver nessa situação. Entendeu? Porque provavelmente, né, preconceito que sofria na época dela, os carai. sim. Então ela se via como branca, falava, meu cabelo tá liso, eu não sou Embranquecimento, indígena né? não, eu sou coisa. E ela ficava puta, mas tem um dia que ela me deu uma chinelada porque eu falei que ela era preta, mano, tomei uma surra. Um preto batendo em outro. Entendeu? É Não, doideira, mas aqui cara. teve embranquecimento. Na política de embranquecimento foi gigante, né? Tanto que você, até no que diz na vestimenta mesmo, você, por exemplo, você aqui, como você tá trajado aqui hoje, a galera, você veio de trem pra cá, Sim. já dá você sente uns olhares, umas paradas? Com certeza. E é isso, tanto olhares quanto identificações, sabe? Tipo, é isso, tudo tem sua dualidade, né? Vamos ver o lado bom, Então, né? tipo, não, com certeza, o lado ruim é o que mais mostra, tá ligado? Mas, tipo, você vê aqueles olhares de quem, tipo, tem essa mesma história, sabe? De, minha avó foi pegada no laço, que tem esse contato com terreiros, ou, tipo, vai em aldeamentos pra se curar e tal, enfim, tipo, que tem essa mesma história. Você vê como que eu posso te dizer? Esse contato mesmo, esse de olhar e de se reconhecer. Mas também tem essas pessoas que, tipo, carregaram esses atravessamentos, sabe? De tipo, pô, minha avó não falava sobre isso também. Minha avó, tipo, porra, minha avó era uma pessoa indígena, retinta. Imagina quão difícil é você ser, tipo, já indígena, imagina, tipo, retinto, sabe? E, tipo, ela morreu com 96 anos, sabe? Caramba. 96 anos. E, tipo, isso é um processo que, tipo, ela chamava a gente de negrinho, tá ligado? A gente, tipo, ela tinha, mano, ela, tipo, era muito as filhas de português com uma pessoa indígena, entendeu? Ela era retinta dos olhos azuis. Tipo, olha que doideira isso. E também é mais difícil encontrar isso hoje em dia, né? Antigamente era mais comum. Hoje em dia, tipo, é bem difícil você encontrar umas coisas dessas. Então, tipo, essas pessoas carregaram, tipo, nossa, mano, tipo, imagina como era 1930 aqui, sabe? Pensando sobre a vivência da minha avó. Mano, ela passou muito racismo, tá ligado? Passou muitas coisas pra, tipo, negar essa originalidade. Tipo, ela carrega com ela, tipo, ainda, sabe? Ela sempre macerou mastruz de manhã, sabe? Tomava caracu com ovo, tá ligado? Tipo, sabe? Quebrava o ovo dentro da cerveja, caracu lá e tomava. Por isso que ela viveu tanto tempo assim, sabe? Que era um outro tipo de vivência, sabe? Mas, enfim, ela carregava todos esses atravessamentos também, sabe? Então, tipo, isso gera cada vez mais apagamento dentro da... E isso é um, que nem tu falou, é intencional. É um projeto da cidade, apagar, tipo, as nossas histórias. Pra gente, tipo, ser marginalizado e esquecer, sabe? Tipo, mano, muitas das expressões culturais de hoje em dia descendem dessas lutas, descendem desses atravessamentos, descendem, tipo, enfim, de tudo isso. O funk, o reggae, o rap, o coco, o forró, enfim, maracatu, entendeu? Tipo, tudo isso descende desses atravessamentos, mas também dessa luta, sabe? Então, tipo, é muito importante a gente ver todo esse processo de atravessamento, de apagamentos que surgiu. Mas também é muito importante ver o que restou, o que ainda está presente, o que resultou, né? Vamos dizer assim, o que resultou em todos esses atravessamentos. Resultou nisso, resultou nas quebradas, tá ligado? Então, tipo, pô, a gente ainda é originário, tá ligado? Quem tá na quebrada, tá ligado? Tipo, não vai deixar nunca de ser originário. A gente só não pode esquecer do que foi passado pelos nossos avós, sabe? Aí, dentro disso, a gente vai encontrar, não necessariamente, nem todo mundo vai encontrar o seu povo originário, mas vai se reconhecer como originário dessa terra, vai se reconhecer como, tipo, é isso. E também reconhecer o seu território. Aí vem a valorização do território, entendeu? Então, tipo, a cidade de São Paulo tem que valorizar mais a história dela. Só que a história dela, tipo, se resume nisso, em escravidão, em marginalização, em, tipo, sabe? Ferrar com a gente sempre, sabe? Então... Destruição da natureza, né? Porra! Pô, os rios, o que aconteceu com os rios em São Paulo é bizarro, Você né? é louco, Aterrou Tietê. tudo, mano. Todos estão tudo aterrado, né? Tietê, Pinheiros... Ó, a história do Agabaú. Pinheiros, ela se resume na história do povo Guaianá, entendeu? Antes, o Pinheiros, ele era chamado de Jurubatuba, entendeu? Não só no povo Guaianá, mas também como o meu povo também transitava pelo Tietê e o Pinheiros. Jurubatuba se chamava, tipo, o rio Pinheiros. Aí depois... Quando surgiu o aldeamento em Pinheiros, não sei se vocês sabem também que tinha um aldeamento lá em Pinheiros, por conta deixa eu resumir melhor. Jurubatuba por quê? Juruba vem do Jerivá. Não sei se vocês conhecem o Jerivá. Jerivá é esse daqui, ó. É o coquinho, famoso coquinho baiano. Aqueles coquinhos laranja que cai no chão, que tem um monte de rua. Esse é o Jerivá. E lá no Rio Pinheiros tinha muito Jerivá mesmo. E Juruba vem do Jerivá. E tuba, não sei se vocês sabem, tudo que tem tuba, ou é muito ou é grande, entendeu? Isso no Tupi-Guarani, ou no Tupi da cidade de São Paulo, em Engatu Paulista, né? Que é a língua originária daqui da cidade de São Paulo.
Então, tipo, juntando essas duas, é Jurubatuba. Então, o rio que tinha muitos jarivás, entendeu? Aí, antes, isso foi um nome dado por nós, povos indígenas que habitavam lá. Aí depois foi dado Rio Pinheiros por conta do aldeamento. E, tipo, e lá também não só tinha muito jarivá, quanto tinha muito araucárias. E, tipo, sim, tem araucárias na cidade de São Paulo originárias, por conta de nós, que a gente Caraca. cultivava araucárias aqui, entendeu? E araucária é uma planta também, tipo, enfim, milenar. E depois foi transformado em Rio Pinheiros por causa disso, que no aldeamento que tinha os guaianazes e, tipo, esses indígenas do Pesa Chatos, a gente costumava comer muito sapucaia e araucária, entendeu? Então, a gente não só comia, o processo dos povos indígenas é só colher. A gente colhia e plantava, entendeu? Cada lugar que a gente estava, a gente colhia ali e plantava, colhia, comia, deixava cair no chão, enfim, sabe? Tipo, um processo de não dependência, mas você também é a natureza, você também faz parte da mata, então, tipo, não é só você colher ali, sabe? Enfim, então, a história da cidade de São Paulo tá dentro da história, sabe? A história dos rios de São Paulo tá dentro das nossas histórias. Então, quando você arreta um rio desse, sabe? Tipo, canaliza ele em terra, você tá apagando, tipo, a história dessas pessoas também, entendeu? Então é isso, aonde o Pinheiros nasce, ele ainda nasce no Jurubatuba, ele nasce em Paraná, Apiacaba, entendeu? Legal. E, tipo, que eu não sei se vocês sabem que lá tem o rio Jurubatuba nascente, e esse rio, ele cai no Pinheiros, que é hoje em dia, né, o dito Pinheiros. Então, olha o tanto de história, gente. Mas é Então, maravilhoso. Não, isso é Não, mas isso é maravilhoso. maravilhoso, cara. Isso aí, pra quem tá estiver aprendendo muito assistindo, sobre a cidade. com Pra certeza. quem Isso estiver é assistindo, lindo. pensando em vir pra São Paulo aí, Porque- muita história. É que senão a gente só fica Sim. aprendendo a cidade de São Paulo assim. Pô, que quando teve a industrialização, aí chegou a família Matarazzo ali, na Francisco Morato. E os Matarazos estão totalmente envolvidos com isso, com o Imagina, apagamento os dos aldeamentos. Lógico que tá. Tem a Armelino Matarazzo, entendeu? Ela era um aldeamento indígena dos Guaianás também. É isso, tem uma liderança Guaianá, se vocês quiserem convidar eles pra cá, é o Cané Minguê. Acho até legal falar o nome Fala dele. de novo Pode aqui falar, pra essa fala nessa câmera aqui. câmera Ó. aí. É o Cané Minguê. Ele é uma liderança guaianá que vai contar, tipo, exatamente... Mano, ele tá, tipo, há mais de 20 anos nesse processo, sabe? Tipo, de minha idade. Ele tá, Caraca. tipo, de pesquisa, de, tipo, vivência mesmo, sabe? Tipo, ele é a liderança guaianá, entendeu? Então, tipo, ele vai saber contar muito melhor, não melhor que eu, mas da parte da vivência dele, sabe? Sobre o povo dele, entendeu? Eu sei contar mais sobre a vivência do meu povo, entendeu? Que também estava influenciado ali no aldeamento de São Miguel, que é um dos aldeamentos mais antigos de São Paulo, entendeu? Então, tipo, é isso. Esses dois povos, eles estão mesclados na cultura originária de São Paulo. Só que isso foi apagado e foi marginalizado. E hoje se transformou nas periferias, se transformou nas quebradas. Emelino Matarazzo, Guaianazes, Itaquera, Itaquá, Pimentas, enfim, aí vai embora, sabe? Guarapiranga. Guarapiranga, ixi, vai embora, sabe? Todos esses territórios, tipo, têm originalidade. Tipo, não há muito tempo atrás, esses territórios eram considerados como territórios, tipo, de roça, sabe? Tinha muita mata, tinha muito bicho. Sim. Sabe? Só que a industrialização veio pesada. E também a marginalização também. Então, tipo, é isso. Isso só favorece o apagamento, só favorece, enfim, todo esse processo que tá acontecendo isso, até né? hoje. Caralho, mano. Cara, não, mó aula, você é louco, mó aula, cara. Não. Você que tá assistindo aí, ó, aprendendo a sua cidade. Se você for de São Paulo, mas se não for também, já Você aproveita e entende aí. estudante, Você estudante, porque é foda, na escola aprende muito pouco, né? A gente aprende mais história dos Estados Unidos que a nossa. Esses tempos o povo ainda acreditava que o Brasil foi descoberto nas escolas. Isso era contado nas escolas. Não, mas tinha dia do... Não, mas Se eu te falar que tinha dia do descobrimento índio, do pô. Brasil. Os caras dia faziam do dia de índio. índio, pô. Isso Não, é o dia do índio sacanagem. se pintar de guache. Isso que eu acho mais pesado. Isso aí é e fazer sacanagem. colocar de papel. Em Não. vez de você ir lá, levar no aldeamento, você ir lá, levar dentro de uma mata, levar lá pra uma benzedeira, curandeira, pra ela sim contar a história dela. Aí você vai saber sim a história de São Paulo. Não, tipo, vai pintar a cara da criança de guache lá na escola, sabe? Leva lá ela pra conhecer o urucum, que é o famoso coloral hoje em dia, que é a tinta que a gente se pinta, sabe, de vermelho. Leva lá pra conhecer o genipapo, que é a tinta que a gente se pinta de preto. Leva pra conhecer, tipo, enfim, muitas outras ervas, sapucaia, araucária, enfim, olha sabe, só. tipo, Sim. todos esses conhecimentos tradicionais que ainda existem, sabe, nesses territórios. Claro. Enfim. Como que pé acertava vocês essa parada aí do dia do índio? E aí eu vou emendar no que eu queria ter perguntado aí que o Sim, Zé... Eu te cortei, o não, Zé, desculpa o Zé aí. com um bom membranco branco atravessou. Como que você vê? Pra fazer um homem branco maneiro. O negócio é o seguinte, cara. Você tá ligado que você é nóis demais. A Xuxa, né, mano?
ela fez uma música que voltou agora. Que ela Você tá lucrou. ó, como é que é doido? Você tá com 22 anos. Você nem é da sua época o bagulho, ô Zé Pinga aqui também. Nem é da sua época o bagulho, mas, mano, na minha época era Greatest Hits. Todo né? mundo cantava. Vamos brincar de índio. Não dá, Você é o cacique. Eu sou o seu par. Índio fazer barulho. Vixe. Mostrar Não, orgulho. vamos brincar Coitada de dela índio. hoje em dia. Vamos brincar de índio, que aí depois Né? bater o sino, todo mundo volta a não ser índio. Tipo, como que acerta os povos originários de certa forma? Porque voltou à tona agora, né, mano? Os caras resgataram essa música aí. Meu, os indígenas no Instagram ficou doido, falaram, essa filha da puta. E a gente fica doido mesmo, porque é isso, só favorece o apagamento, entendeu? E foi, tipo, uma forma, vamos dizer assim, isso foi em que ano mais ou menos? Anos né? 90, anos 90, que Entendeu? era tudo Já bagunça. Década de era, 90. exatamente, já era um processo que, tipo, não tinha nada sobre. A gente ainda falava que os portugueses descobriram o Brasil. Aham. Então, tipo, a conexão da Xuxa com os povos originários, entendeu? Era muito raso. Então Sim. começa por aí. É. Sabe? Ela não quis, como que eu posso te dizer? Conhecer ou divulgar de verdade as tradições originárias. Ela quis maquiar, ela quis passar esse ar de indígena, sabe? Tipo, amazônico, que só vive dentro da mata, que não sei o quê. Não sobre os atravessamentos que a gente passou, não sobre a nossa real história, sabe? Enfim. Então, tipo, é esse processo, sabe? Tipo, bem longo, que muitas E ainda pessoas- lucrar com isso, né? Não, e ganhou uma Quer dizer, grana, além de Marcelo, todo o outro problema café, hein? cultural, Porra, e além de todo o acabou. problema cultural, E acabou ela ainda com- lucrou com- muito, velho. E Ainda acabou lucra. de soterrar o bagulho. Tipo assim, é um processo feito ali, ô Marcelo, pra acabar com o café. E é feito pra. Vamos falar com o meu menino aqui. E acabou com a história dos indígenas. Porque, por exemplo, é uma pena que a gente não tem esse programa na agulha aí que eu ia te mostrar, irmão. Foi o Planeta Xuxa, eu acho, se eu não me engano. Cara, umas 10 horas da manhã isso aí. Não foi o Planeta Xuxa, foi algum outro. Mano, reuniu vários indígenas. E ela cantou. Ah, A cara de a desconforto. cara Eu dos vi caras. esse Os vídeo. indígenas, tipo assim, vai tomar no cu dessa loira, meu. Tipo assim, eles Cara, eu só achei que estavam entrar lá... na nave aqui, nós ia voar, mano. A mina vem com essa porra. Não, assim. esse programa isso é bizarro. É doido. bizarro. E é isso, tipo, você pensar exatamente na posição dos povos indígenas que estavam lá, sabe? Tipo, não que eles não tinham muito o que fazer, mas, tipo, é isso. Aquilo era rendável pra eles, tipo, era uma forma de divulgação. Só que não da forma que a gente precisava, da que a gente queria. Não, A gente precisa ser visto, mas não dessa forma, sabe? Tipo, enfim. Sim. E também, muitos povos indígenas precisam ser vistos, sabe? Não, tipo, só povos específicos. Hoje, tipo, é generalizado, tipo, enfim, povos aldeados e povos amazônicos, sabe? Tipo, só que, tipo, as pessoas esquecem que existem pessoas indígenas nas aldeias, existem pessoas indígenas, quer dizer, existem pessoas indígenas nas periferias, existem pessoas indígenas nas cidades, Sim. em contextos urbanos, sabe? Tipo, que descendem diretamente desses atravessamentos, entendeu? Então, tipo, as famílias que conseguiram se aldear, tipo, é isso, conseguiram preservar, mas as pessoas que estão dentro da cidade, sabe, ainda são pessoas originárias. Lógico. Só que é isso, elas não têm esse espaço, não tem esse espaço de fala, sabe? Então, tipo, é muito importante a gente pensar sempre sobre isso, sabe? Sobre esse apagamento que a gente tá tanto falando sobre isso. Eu acho que é a base, basicamente, do que a gente tá falando, né? Porque Sim. o meu povo, ele foi muito apagado. Os Guaianás foi muito apagado. E, tipo, é isso. A cidade de São Paulo, ela apaga a história dela. Então, tipo, é isso. A gente ainda tá aqui, sabe? Tipo, ainda estamos somando, sabe? Ainda estamos fazendo a cidade de São Paulo. Ô Zé, dá pra perceber, ela atende, cara, na tua fala, essa dor aí, que eu não consigo imaginar, porque é como se fosse assim, cara, você pertence a um grupo, uma galera, e aí se vê invalidado, pô. Tipo assim, você vê, ela Falou atende, nós tudo. estamos trocando uma ideia aqui, uma cotinha, e vem em volta, isso acerta você, meu irmão. É. E é triste. Exatamente. E é triste porque aí talvez eu não quero botar o Paulo Freire na jogada, porque eu acho que não é o caso, mas tem um pouco sim de opressão e oprimido. Sim. Porque se a luta do irmão é legítima, por que eu vou falar que o cara é menos indígena que eu? Entendeu? Porque ele tá no meio do concreto. Total, faz muito Entendeu? Sendo que sentido. todos são vítimas do mesmo apagamento. Total, concordo. A diferença é só que ele mesmo explicou, né? Ou seja, um grupo foi formado, às vezes, com mais pessoas e conseguiram ali, né, a conquista do território. Ele falou, pô, chegou uma família, aí vai alguém lá, sei lá, o homem branco matou até todo mundo começar a se organizar. Chegou um português dentro da família, tá Misturou ligado? com a Tipo, cultura de outro. Aí, de repente, até chegou- se organizar, cara. Ou seja, mas você não pode ser... Não é menos nada, né? Exatamente. Exato. Entendi. E é Exatamente. perceptível, Caraca, mano. É é. perceptível Sim. essa parada, irmão. Pô, eu Impressionante. espero de verdade Sim, que
esses povos precisam se conectar, não sou aqui eu que vou... Eu tenho pouquíssimo entendimento e eu só acho que deveriam trocar essa ideia, mano. Não Claro. podia ficar assim, tipo assim, porque é muito triste, mano. Porque, por exemplo, na condição de indígena, pessoa negra, os negros, eles já são invalidados pra um caralho, mano. Tipo assim, o que nós fala, tem muitas vezes que a gente tem que falar na raiva, só que se a gente fala na raiva, aí os caras falam, é animal, né? O negro, quando ele tá nervoso, é isso, ó. Por isso que não pode viver com a gente. O preto, ele tem que... Então, tipo assim, Tipo assim, você como pessoa preta, invalidado pra caralho pela sociedade, indígena, a própria comunidade, é muito difícil, mano. Entendeu? Tá ligado? É uma Imagina luta você mais dura. falar. Agora vamos chegar nessa pauta. Imagina Vamos? você falar isso pra um quebrada. É. Tá ligado? Que você, tipo, descende desse povo, desse tal. Imagina você falar isso dele, sabe? E, tipo, imagina ele se reconhecer dentro disso. É um processo muito maior, sabe? Tipo, dele chegar, tipo, e pesquisar na família dele, pô, da onde que minha avó veio, sabe? Tipo, da onde que... E eu sinto que é isso que as pessoas da cidade de São Paulo têm que fazer, sabe? Tem que fazer mesmo Saber pra essa se- origem, saber buscar essa a origem. história. O Exatamente. Chavoso, né, que descobriu que ele tinha uma origem também indígena, né? Indígena. O Não, Chavoso da Chavoso- USP, né? Enfim, poucas palavras pro Chavoso. Ele é uma pessoa que precisa muito. É a pessoa que acessa exatamente essas periferias dessa forma, sabe? Informativa, sabe? Tipo, enfim. Chavoso é. Ele é zica, né, mano? Boa, Porque a boa. periferia, o camarada ali que ele levanta de manhã, vai dar o trampo, papapá. Então, ele parar pra pensar isso aí, eu acredito que já é uma treta. Acredito eu. Eu não manjo, eu não sou da periferia pra meter o louco, mas já deve ser difícil. E aí, você parar, tipo assim, o irmão encosta e fala assim, então, mano, a gente precisa... O cara fala, irmão, com todo respeito, vai tomar no cu. Essas horas. Uma hora dessa, tio, você tá me Pô, tirando... querendo trocar de boné, mano. Tô lá preocupado. Ao mesmo passo, que também é difícil você acessar esse mesmo camarada e falar assim, então, irmão, o teu patrão, filho da puta, tá ligado? O dono Seu do inimigo. Santander é um arrombado. Entendeu? Tá ligado? Então, tipo assim, são várias ideias que tem que chegar nesse camarada, só que é muito difícil por conta justamente desse atravessamento, dessa industrialização e de toda essa... E aí as ideias que chegam também com a tecnologia, então, aí fudeu pra um caralho. Fudeu Você pra pegar a caralho. atenção desse camarada e falar, irmão, vamos conversar ali e trocar uma ideia. Isso aqui é raro, cara. Você já parou pra Isso pensar, aqui, tipo, trocar nesse ideia é raro. rio? Já parou pra pensar como era esse rio antigamente? O cara fala rio, mostra aqui, é Que rio, rio? é Rio rios. ou córrego? Não, o Você cara tá fala falando que rio rios poeira, você tá falando. O cara fala aqui de Instagram, pô, rio de Instagram. É, né? As ideias, pô. Não, isso faz muito sentido, né, cara? Porque assim, a gente conversa aqui muito de um país que a gente quer construir, né, velho? Porque assim, o país, a gente só vai ter um projeto de país popular se nós criarmos ele. Sim. Porque assim, já existe um projeto de país Brasil criado pela classe dominante, que é essa parada estranha aí. O projeto popular ainda não existe. Mas, pô, a gente só vai conseguir construir ele quando a gente acessar os nossos passados, né? Eu acho Falou que tudo. não é? A gente vai tendo que pesquisar. Claro que eu tive um passado diferente um pouco de vocês, mas de modo geral, eu fui atrás. Eu tive assim. Mas é aquela coisa: o Brasil é uma coisa tão oculta que minha avó é nordestina, de Sergipe. Ela veio com meu avô pra cá tentar a vida. Aí, ó, viu? E ela contava também só uma parte, só. Era uma coisa assim meio oculta, sabe? Eu que ia cutucando ela pra descobrir, porque eu só lembro da frase que ela falava. Ela chegou em 59. Você falou que sua avó chegou em 30. Que minha avó chegou em 59, Aí, que já ó. era um Brasil industrializando mesmo. E ela chegou aqui com roupa do Nordeste, Sergipe, imagina. E ela falou que... eu lembro dela falar a frase dela clássica que era: o povo de São Paulo me olhava na rua igual bicho. Aí, ó. Mulher branca, do olho verde. Aí, ó. Você vê né, o racismo paulistano. Imagina, é o restante da O galera. racismo paulistano. Saca só, né? Então... Mas é isso, a gente precisa descobrir o nosso passado, porque só ali a gente realmente vai fazer conexão pra chegar no futuro. Sim. E uma coisa, licença de falar, uma coisa que eu gosto de fazer muito, que é muito importante a gente ter na cidade de São Paulo, é esse olhar. Não resumir todas as pessoas como pessoas brancas e nem resumir todas as pessoas como pessoas negras, sabe? Porque você ser originário, você ser indígena, não descende só do seu tom de pele, sabe? É muito, muito mais antigo. Eu conheço pessoas indígenas brancas do olho azul. Conheço pessoas indígenas retintas, como eu, sabe? Tipo, só que são, sim, pessoas descendentes diretamente dessa originalidade. Tem o atravessamento, tipo, de famílias e tal, como eu falei. Pode chegar, tipo, um português ali na família e tal, pode chegar uma pessoa negra e tal na família. Mas não, tipo, resume de apagar toda a história daquela família. Não resume de apagar todo o processo daquela família. Que nem esse
Isso se resume muito na cidade de São Paulo, sabe? Tipo, porque isso aconteceu com a gente, sabe? Tipo, que nem o meu povo originário, ele não tem a pele clara, sabe? Quer dizer, não se resume para os indígenas em tom de pele, sabe? Se resume em tradição, tá ligado? Entrega aquela tradição que, tipo, aquele povo conseguiu segurar. Sua avó veio com uma tradição pra cá, sabe? Sim. Tipo, enfim, as nossas famílias veio com tradição pra cá. Então, é muito importante a gente, tipo, pensar sobre isso, as tradições, sabe? Tipo, que são Mas às vezes preservadas. até uma Xuxa da vida, a gente, quando ela vai e convoca, faz a música Brincar de Índio lá, e aí traz os indígenas pra Globo, e eles ficam revoltados, e talvez já se soubesse que essa seria a reação, talvez foi pra mostrar pra gente, eu tô viajando aqui já, mas talvez mostrar pra gente, tipo assim, não, então aquele ali é o indígena, entendeu? Porque eu não vi meu Entendeu? irmão lá, você eu não vi É lá. o que eu gosto de falar, é o indígena amazonita. Ele tem um estereótipo de indígena, ele Então, tem aquela pele avermelhada, olho puxado, baixinho, cabelo entendeu? liso. Esse é o estereótipo, quando você fala índio, você vê isso, tá ligado? Mas você não vê, tipo, é isso, um indígena ali de pele retinta, sabe? Tipo, você não vê um indígena de pele clara, olho azul. Mas é uma boa tá ligado? estratégia, porque Exato. daí o que acontece? Se todo mundo se vê como originário, concorda que a luta ia ser uma tropa maior. E A é partir esse do o meu momento- objetivo. E isso é brabo, hein? Porque aí, a partir do momento que você vê que é só o amazonita, aí você fala, mano, o irmão aí Os caras tá... tão distantes. É, tá Exato, ligado? eu tô distante disso. Ele se tira desse papel, sabe, de originário. Então, tipo. Caralho, não tô... Não, aqui é bate-papo, não tem essa não. Esse corte já era, mas não como Tá fazer um certo. com a gente. Eu. Quando você tem o dia do índio, também ele é pra isso, Zé. Sim. No final das contas, viajando aqui, é isso aí. A gente vai se pinta de índio. Então quer dizer que, ó, a gente aqui hoje vai brincar de ser índio, mas a gente não pode ser. Eu sou gente negro, não é. eu não Aí, ó. sou, você é branco, você não é. A gente não Quem carrega é? essa É só história. aquela galera lá que é. Tá ali, o ligado? grupinho tá lá, Aquele verdade. grupo ali são os indígenas de verdade. Tanto que você vê nos livrinhos lá, quando a gente... Livro de pintar, o cacete todo, o indígena ele tinha exatamente esse padrão aí, estético. Caralho, Mas, mano, tipo assim, eu digo sobre muito isso. interessante. né? Ser indígena não se resume à pele, mas, tipo assim, também, hoje em dia tem muitas pessoas brancas se passando como indígenas, pra, tipo, não receber, mas, tipo, enfim, sugar de todas essas energias, sabe? Então, tipo, não é um processo de você olhar pra pessoa e falar que aquela pessoa é branca, mas não, de conversar com ela. Pra ver qual que é a intenção dela em cima daquilo, qual que é a história dela, tá ligado? Aí sim você vai conseguir chegar numa conclusão. Mas agora se você, tipo, falar só de olhar, isso só vai aumentar o racismo e o apagamento que foi feito, sabe? Então, tipo, é muito, muito importante ter esse Essa grande conexão. cuidado. Mas tem também se um você monte de botar um branco, cocar né? no Zé, eu acho que ele entrega. Não, mas até o Horácio, acho que ele me mandou um vídeo, Ah. se eu não me engano, foi isso mesmo, fim de semana, que mostrava umas minas tudo branca, assim, falando, que é os indígenas, e tomando chá, e todo assim, isso, querendo meio que usar da cultura de um jeito assim, meio festa rave, sabe? Falou tudo. Não é? Falou tudo. Quer é o fazer que a festa rave acontece. do ayahuasca, Oh, mano. É o que acontece. Não Dá é? uma palavrinha pra gente até isso aí. Pô, o ayahuasca virou sacanagem, né? A galera hoje toma. Pô, mano, hoje eu quero ficar bem louco de ayahuasca. Existe essa parada mesmo, irmão? Os caras tão. Eu sinto que a ayahuasca, tipo assim, já consagrei a ayahuasca e pra mim é uma medicina muito boa, tradicional, só que ela é o quê? Ela não é tradicional daqui do Sudeste, entendeu? Ela é tradicional da Amazônia. Então, tipo, isso vem junto com o não ser amazonita, mas com esse ar amazonita de, sou indígena, eu tenho que tomar ayahuasca, não sei o que lá, pra receber o meu chamado. Sabe? Mas entendeu? Eu gosto, mano. Você é o nosso lado retinto, irmão. O deboche é nosso. Entendeu? E tipo, e é isso. Quando a pessoa vai parar pra pensar, tem a Jurema, daqui da região, que é mais ali Minas, Bahia, enfim, tipo, um pouquinho mais pra cima também, ali Paraíba, enfim, essas regiões assim. Aqui a gente tem muito do Caraguatá. Caraguatá, ele é parente do abacaxi e os povos originários aqui do Sudeste faziam cerveja com essa planta. Se faz cerveja também com milho, também se faz, mano, muitas coisa. muitas coisas. E tipo, eu digo cerveja, mas são bebidas tradicionais dos povos indígenas daqui. Então, tem muitas medicinas assim, sabe, aqui. Então, esse negócio da ayahuasca, ele se transformou no mercado. Mercado. Sabe, né? tipo... O capitalismo adora olhar
Exatamente. Aí virou essa... que Deve agora ter virou... gringo no meio. Os gringos adoram sentar em francês. Tem cara do francês. Tem. Ah, que é vamos fazer louco um pra tour roubar. na Amazônia e tomar um ayahuasquinha, falar com o xamã. Isso que é foda, mano. Cara, tudo dos indígenas, os caras, porra, desde 1500 pra cá que não para, né, mano? Puxa. Agora, mano, tem outro tema que eu queria falar com ele, Pode falar. pra não encerrar aqui, a gente esquecer, Aham. que é o Peabiru, cara. Porra. Esse tema, eu, assim, deixa eu falar como eu conheci, né? Enfim, eu li o Diário de um Mago do Paulo Coelho. Enfim, ele fala muito do Caminho de Santiago, né? De um lado, assim, espiritual, que ele interpretou quando ele fez. E aí, quando li, eu gosto de fazer muita caminhada, eu pensei, um dia eu vou fazer o Caminho de Santiago. Mas aí um dia eu pesquisei, deve ter um caminho aqui no Brasil, assim, que tinha que ter. E aí eu comecei a pesquisar sobre o Peabiru. E aí, bom, você conta aqui... Deixa ele dar o pau. Mas eu sabia, pelo que eu sei, era um caminho que alguns povos faziam da costa brasileira, né? Perto de, não sei se era São Paulo... Exatamente, São Paulo. Que vai atravessando até chegar no Peru, era isso? Até antes de... Aí, antes da gente emendar nessa, que eu acho que essa é pra fechar, Boa. eu acho que era da hora você dar só um papo, até pra gente não passar batido no assunto da política aqui. O que você acha dessas representatividades indígenas que a gente tem aí, né? Tipo, tem uma Guajajara, tem uma galera lá que tenta representar a causa indígena de certa forma. Como é que você vê os indígenas na política? Você acha importante? Você acha que não precisa? Eu acho importante, eu acho muito importante. Só que é isso, com cuidado, pra gente não se adoecer com as energias do ser, da energia branca, vamos dizer assim, da energia da colonização. Acho muito importante a gente estar nesse espaço, mas estar das nossas formas, tá ligado? Que nem ela tá fazendo agora, que nem muitas lideranças estão fazendo agora. Só que isso é muito importante, essas lideranças, reconhecer a gente também. Tá ligado? Pra ela sim ficar mais forte e a gente também ficar mais forte. Reconhecer povos indígenas sim nas periferias. Reconhecer povos indígenas sim nas cidades, tá ligado? Não só em aldeamentos, tá ligado? Porque, tipo, o país todo foi fudido, tá ligado? Tipo, não só, tipo, esses aldeamentos, não só o que existe hoje precisa ser ajudado, mas, tipo, não só o que existe hoje como aldeamento precisa ser ajudado, mas, tipo, o que também foi apagado precisa ser ajudado também. Para essas pessoas terem mais forças dentro da luta dela lá em cima, entendeu? Mas aí qual que é a referência que nós temos de uma pessoa dentro desses moldes que você tá falando na luta hoje? Até pra, tipo, eu sou um curioso, quero ir atrás, porque você tá com 22, então provavelmente deve ter alguém que veio antes aí, que tá nessa caminhada, que é uma referência para você. Quem que é essa pessoa? Onde que ela tá? Ou, tipo, ela tá na política? Desculpa, meu olho tá uma merda, mano. Não, relaxa. A minha referência... é foda. Aí eu tenho que aplicar um rapé. Você é louco, filho. Rapézinho. O que é rapé? Rapé não, Rapé é outra cultura, é outra medicina tradicional de muitos povos indígenas. Isso já, tipo, são de vários povos. Aí é Nordeste. de Pindorama toda. É uma medicina feita com a cinza do tabaco junto com outras medicinas também em forma de cinza, que é aplicado, tipo, no nariz para, tipo, limpar todo o seu canal respiratório, entendeu? Então, tipo, e também trazer mais pé no chão, trazer presença, trazer conexão com a terra, enfim. Inúmeras curas para cada pessoa. É o que o seu povo conhece como cocaína, Zé. Não, Brincadeira. para tratamento até deve ser a cocaína pra originária. sinusite, né? Pra sinusite. Até a coca é originária, só que ela Caralho. foi transformada. A coca ainda ela é, tipo, coca é utilizada muito. por muitos povos indígenas, entendeu? Na América do Sul, né? Os caras atravessou, virou essa porra. Tudo, atravessou tudo. É o Mas- que tá acontecendo com a ayahuasca. Mas pra gente não fugir do... Qual que é a referência? E aí Mano, essa pessoa tá na política? A minha referência é minha família, tá ligado? Mas não tem um camarada lá lutando. Porque você tá lutando é muito legítimo. Eu não fazia noção dessa causa, por exemplo. Sim, Tá ligado? sim. Mas não tem um indígena que a gente conhece que tá nesse fronte aí, mano? É porque essas pessoas não me acessam. E eu não acesso essas pessoas. Caralho. Entendeu? Daí é longa então, a estrada. tipo, é longa a estrada. Então, tipo, as pessoas que eu consegui acessar, essas pessoas que estão próximas de mim. É esse Caneta, ligado? O Canemingue, a liderança, que é uma pessoa que tá há muito tempo na luta, só que não é visto. Entendeu? Ele tá há muito tempo na luta, só que não é cedido esse espaço pra ele. Só é cedido esse espaço pra povos que têm, como que eu posso te dizer, o fenótipo indígena. Caramba. Então, aproveitando ligado? que a estrada é longa, eu vou lavar meu olho rapidão. Tranquilo. Fala pra ele da estrada lá. Do
caminho de Piabiru. A história do Piabiru, ele se resume basicamente na história, tipo, dos povos indígenas aqui da região e os povos indígenas da região do Peru, entendeu? Mais especificamente ali dos Andes, Legal. entendeu? Então, tipo, a estrada do Piabiru, quer dizer, o caminho do Piabiru, ele ainda existe muitos resquícios do Piabiru, e existe, tipo, documentos falando por onde eles passavam, existem cidades com esse nome ainda, então, tipo, isso é algo que, tipo, sim, é verídico, esse caminho existiu, entendeu? Sim. Então, tipo, é isso, esse caminho, hoje em dia, ele existe ele passa por Cubatão, depois ele sobe Paranapiacaba, aí sobe o rio que eu falei pra você, que é o Jurubatuba, que ele nasce em Paranapiacaba, cai no Pinheiros, do Pinheiros ele cai no Tietê, do Tietê ele vai embora, aí vai pro Rio Paraná, entendeu? São caminhos feitos por rios, entendeu? Então, seguem os rios. Exatamente. E por isso que os homens brancos hoje em dia, tipo, eles utilizaram os rios para, tipo, fazer as estradas deles, porque se basearam nessas estradas. Nessa estrutura de transporte. Exatamente. Estradas originárias. Então, o caminho do Piabiru, ele ainda está presente, entendeu? E era um caminho ritualístico pra gente. É, tipo, caminho para o Peru. Entendeu? Tipo, mas ele não era chamado assim, ele era chamado de outras formas, entendeu? Sim. Por muitos outros povos. Então, tipo, é isso, esse caminho, ele ainda existe, que é uma trilha chamada de Trilha do Rio Mogi, lá em Paranapiacaba, não sei se vocês conhecem. Então, essa trilha também é conhecida como Trilha dos Guaianazes, ou Trilha dos Tupiniquins, olha, os Guaianazes de novo, entendeu? Então, tipo, é uma trilha utilizada por nós aqui, povos indígenas aqui dessa região, sabe? Então, tipo... É uma trilha ritualística pra mim, eu faço essa trilha, tipo, rezando ela, sabe? Tipo, enfim, faço essa trilha colhendo muitos frutos, muitas coisas que tem no meio dessas matas, que foram caminhos originários nossos, entendeu? E o percurso, desculpa, o percurso que você faz, ele é de quantos, muitos quilômetros, assim? Mano, não sei te dizer quantos quilômetros é certinho, não, mas eu sei te dizer... Mas você sai lá de Cubatão e vem vindo? Sim, ele começa em Paranapiacaba e cai em Cubatão, entendeu? Que é o caminho que vai para o litoral, entendeu? Entendi. E ele pega o rio Mogi, entendeu? Aí desse caminho, aí ele cai de novo no Jurubatuba, entendeu? Aí depois sobe Pinheiro, enfim, esse processo que eu te contei. Você leva quantos dias fazendo assim? Nossa, um dia você consegue fazer, hoje tranquilo. Hoje em dia você chega lá de ônibus, de trem, né? Então, tipo, é o percurso mais da mata que sobrou. Entendeu? Tipo, mas, tipo, antes disso era tudo mato, entendeu? Então, tipo, aí era um processo longo. Sim, entendeu? Mas hoje em dia existem as estradas, enfim. E aí você faz. A antiga estrada da Velha de Santos. Aí, ó, viu? Estrada da Velha de Santos é o que segue a linha do Pirabiru. Aí, ó, viu? É o calçadão de Lorena que segue o calçadão de Lorena, exatamente, foi feito por Anchieta. E se eu te contar que a Anchieta que fez a igreja lá de São Miguel? Você acredita? Que Anchieta encostou na quebrada? Tá ligado? Tipo, e aldeou os povos indígenas de lá, tá ligado? Então, tipo, isso tá super interligado à história de São Paulo. E a história... E o Piabiru... Todo mundo sabe que Imigrantes é bem melhor que Anchieta, né? Isso aí. mas assim, você tem... Uma das suas lutas é pra fazer algo com o Piabiru ou não? Eu tenho certeza que a minha luta, ela se baseia na informação sobre a existência de tudo isso. Legal. Para a preservação dessa história e desses lugares, entendeu? Acho que é basicamente isso. Tipo, é muito importante a gente saber da história de São Paulo pra gente conseguir preservar esses lugares, reconhecer esses lugares e depois preservar. Claro. Então, tipo, quando você sabe que, tipo, em São Paulo passava um caminho que ia até o Peru, de pé, tá ligado? Tipo, mano, Peru, tá ligado? Tipo, de pé, tá ligado? Tipo, feito por povos indígenas, tá ligado? Tipo, então, tipo, isso traz uma valorização, sabe? Tipo, traz uma força, sabe? Tipo, traz pô, vou pesquisar mais sobre isso. Sim. Então, tipo, isso traz uma preservação pro espaço, sabe? Então, eu acho que essa é a minha pauta. Porque você conseguindo preservar essa história, você consegue sim preservar a história das quebradas, a história de São Miguel, a história de Guarulhos, entendeu? História da cidade de São Paulo. Mano, o maluco é um griot, porra. O cara é papapá, vai pra outro, passa pra outro e papapá. Da hora, mano. Da hora. Interessante. Vou te apresentar Carlos Brinquinho. Lá de Guarulhos, uma gente boa, mano. Lá que é...
Maurício. Maurício. Maurício tá devendo uma visita aqui, hein, Maurício? Porra. Aí, ó. Só vê quando queira ser candidato, né? Ô, Maurício, porra, mano, traindo nós aí, velho. O que aconteceu? Tem que chegar quando não é mais Saudade, candidato, pô, né, a gente- meu? Pô, mano, a gente gostou de você, um papo maneiro, porra. O que aconteceu, cara? Tá bom? Reapareça aí, nós gostamos de você. Ainda. Tá? Zé, cara, tô sem condições aqui, velho. Peço perdão. Não Programaço. sei o que Não, aconteceu, acho que bateu um bagulho no meu olho. Não, sei E eu errado fazer isso aqui, vai ficar cego. Porra, meu irmão, foi um papo muito maneiro. Eu queria, agradecer demais aí o nosso forró pela democracia. Nosso irmãozão aí que deu Famoso salve. cigano. Famoso cigano, forró pelo mundo. E aí ele deu papo, o Zezinho falou, pô, mano, o moleque pode ir na segunda. Eu falei, pô, vambora. Que geralmente segunda a gente tenta não entrar em tanta coisa, mas, pô, valeu demais a pena ter colado, Pô. porque a gente aprendeu muito, cara. Muito mesmo, assim. Espero que dê certo aí, que são muitas lutas aí, irmão. Porra. Mas Já, você é novo, falar é bom a que você é verdade, novo. já tá dando certo já. Só da gente estar aqui, né, Boa, reunido, com trocando essa ideia, certeza, mano. replicando isso aí, né? E isso vai chegar nas quebradas, entendeu? E é o Vai. lugar que eu mais quero que chegue, entendeu? Sim. Que é o lugar que mais tá sendo apagado. E se você chegar pra perguntar nas quebradas qual que é a história de São Paulo, eles não vão saber dizer. E eles não sabem que eles são basicamente a história de São Paulo, sabe? Então, Sim. tipo, é nesse lugar que eu quero mais chegar, entendeu? Tipo, o centro de São Paulo já tem muita coisa. Caralho, Muita aí coisa aí errada. foda, aí é foda. Muita coisa. Então, E você tá fazendo A gente nem perguntou isso aí, né? Mas estamos indo embora já, mas você está estudando, tá fazendo alguma parada? o meu processo nas quebradas, eu vou ser bem direto, é de ocupação de matas originárias, Aham. entendeu? Para, tipo, como que eu posso dizer? Para o estudo de tradições originárias daquela região. Que nem nos Pimentas tem um bairro originário lá que se chama Batista, que ainda se preserva, tipo, essa cultura caipira, entendeu? De andar a cavalo, Sim. de cuidar de gado, sabe? Tipo, isso na periferia, tipo, de Guarulhos, mano, tá ligado? Tipo, mano, em Itaim, tá ligado? Itaim Paulista. Não tem Paulista. Sabe? Tipo, mano, lá você passa lá pela ponte de Itaim pra Guarulhos, mano, você só vê os cavalos lá, você só vê, tipo, os caipirão mesmo, sabe? Tipo, só que em forma de quebrada, sabe, mano? Com a vivência de quebrada, sabe? Então, tipo, é isso, é nesses lugares que, tipo, eu trabalho, sabe? Tipo, preservando, eu trabalho com reflorestamento. Tipo, eu produzo as minhas próprias mudas e coloco nesses lugares, mudas que estão em extinção, plantas que estão em extinção, coloco nesses lugares e levo as pessoas para ir para esses lugares, levo as pessoas para não se esquecer dessa conexão com a mata, não se esquecer com esse conhecimento, tipo, de ervas sagradas, de ervas, tipo, medicinais, enfim. E quando você vai parar pra conversar com essas pessoas, a pessoa fala, minha avó tomava uma mastruz, eu conheço o boldo, que não sei o quê, tipo, sabe, tipo, isso ainda tá dentro dessas pessoas, só que isso é apagado todos os dias. Sim. Então, tipo, se a gente não fortalecer isso todos os dias, isso vai sumir, sabe? Então, tipo, esse é o papel, tipo, do terreiro lá da minha comunidade. Sim. Esse é o papel, tipo, enfim, de muitos lugares originários que ainda estão dentro das periferias, sabe? De preservar, de ocupar mesmo os espaços que são nossos e preservar essas E tradições. ajudar a educar Porra. e passando para gerações, né? Sim. Que é o que Exatamente. ele falou. O objetivo da estrutura do capitalismo é apagar tudo, né? Uhum. E deixar só a história europeia, norte-americana. Bandeirante. Elon Musk. A mistura de europeia com bandeirante com o americano, né? Elon Musk, né? Agora todo mundo quer agora saber é. que todo mundo ama o Elon Musk, cara. Mas, Que pô, doideira. Loura, meu irmão, obrigado. É nóis. Você é louco, cara. Isso aqui Obrigado, foi uma tamo aula da cidade de São Desculpa, Paulo. eu quero te passar levando esse tomei Oxe, branco tá aí, não, Bonita mas... demais sua bonita demais sua luta, irmão. Aí, pô, programaço. Programaço, você que ficou até aqui, não esquece, meu irmão. Muito bom. Curte, comenta, né, Zé? É isso aí, curte, comenta, compartilha, assiste outros, vai descendo aí que você vai encontrar cada programa um melhor que o outro. Já vai pro forró pra democracia, irmão. Terminou isso aqui, já vai no nosso outro irmão lá. Os últimos aí. Puta, foi legal demais, tá bom? Foi bom. E é isso, rapaziada. Até uma próxima. Até a próxima. E eu quero agradecer, né, ao por Cigano, favor. primeiramente, né, que convidou. Deus o tenha, né? Você gosta? Cigano, mano, é demais. Nossa, quando a gente se trombou, a gente não parou de falar, mano. embora. Não parou de falar sobre o Piabiru, sobre nós. Foi muitas coisas, muitas conversas. Então é isso, um abraço pra ele aí, muita força no corre dele também. Da hora, mano. É nóis. Bom demais, é isso aí. Obrigado a todo mundo, obrigado, Marceleza. Valeu, galera da REC 03. Até uma próxima. É nóis, valeu. Na categoria de base.